Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos ter um tempo estudando e meditando na palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom ler a sua palavra e ter a paz de Jesus em nossos corações. Então vamos ler, ter alguns minutos com o Evangelho. Amém? Amém. Mateus 25, do 14 ao 30. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: Senhor me confiou 5 talentos, veja que eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que eu, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Então foi lido o trecho de Mateus 25, a parábola dos talentos. Como já explicamos, parábola é uma história. Pode ser uma história real ou inventada, que Jesus usa muito esse método para falar verdades espirituais. Ele usa histórias para que as pessoas possam entender verdades espirituais do reino de Deus, os valores de Deus, não é? Então Jesus, como professor, como mestre, usa esse método. E ele usou então uma história em que existe um senhor e 3 servos, não é? O senhor é aquele que é dono das terras, é aquele que é o rico, é o patrão, não é? É o que tem o poder, e ele vai se ausentar da sua propriedade. E ele chama os seus 3 servos e a um ele confere 5 talentos, que é uma moeda da época de grande valor, não é? De grande valor, é uma moeda, cada talento valia 6.000 denários. Se fosse convertido em reais de hoje, teria um valor altíssimo, não é? E ele pega essa pequena fortuna e dá para um servo enquanto ele se ausenta, para que o servo lide com aquele dinheiro, ele multiplica aquele dinheiro, não é? Depois ele chama o segundo servo e dá um pouco menos, dá 2 denários, que também é uma pequena fortuna. E ele manda que o seu servo aplique, que multiplique aquele dinheiro. E chama o terceiro servo e dá apenas 1 denário, não é? É uma moeda de um grande valor, mas bem menos do que os outros 2. E manda que ele multiplique. E aí a parábola diz que aquele senhor das terras, aquele patrão, né, ele se ausenta. Demora um tempo e ele retorna. E quando ele retorna, ele pede a prestação de contas dos seus empregados, não é, dos seus servos, aqueles a quem ele confiou as suas riquezas, não é? E aquele que recebeu 5 talentos recebe um elogio dele, porque multiplicou 5 e viraram 10, com uma fortuna maior ainda. E o que recebeu 2 talentos também recebe o mesmo elogio, e os 2 entram na graça daquele patrão, não é?
eles entram no descanso, eles vão ser recompensados pelo seu esforço, porque recebendo um grande valor, um tesouro do seu patrão, daquele que tinha o poder, recebendo um grande tesouro, eles multiplicaram, eles trabalharam para que aquilo pudesse render, aquilo fosse multiplicado, apesar de não pertencer a eles, mas pertencia ao dono das terras, né? Ao Senhor, né? E aquele Senhor, quando vê esse esforço dos servos, ele fica contente, diz assim: agora entrem no descanso, sejam abençoados, não é? Essa é a história, uma parte da história. O que nós aprendemos com Jesus sobre esse pensamento, não é? Bom, nós aprendemos o seguinte, que Deus, né, que a parábola quer dizer realmente que Deus é o nosso Senhor e nós somos os seus servos, dá a nós várias riquezas para que nós possamos administrar a nossa família, a nossa saúde e principalmente o Evangelho, a mensagem de Deus, porque para nós é necessário que nós entendamos que precisamos conhecer essa mensagem, que tem um valor incalculável, porque as palavras de Deus são eternas, não é? Elas são uma riqueza que vem do céu, né? O Evangelho é uma riqueza de Deus, na verdade. E nós vamos falar o Evangelho a várias pessoas, vamos procurar ter uma vida coerente com o Evangelho, para que mais pessoas aceitem Jesus, conheçam o Evangelho, e nós estamos multiplicando aquela riqueza que Deus nos deu. Quais as riquezas que Deus nos dá? São várias, não é? A nossa saúde, a nossa família, né? Os nossos empregos, não é? Mas a principal riqueza, na verdade, é o Evangelho, o conhecimento de Deus, que nós vamos não guardar somente para nós. O cristão não pode guardar o Evangelho só para ele e ser um tipo de agente secreto de Deus, não é? Que ninguém sabe que ele é cristão. Não, ele deve falar de Jesus sempre que tiver oportunidade e viver uma vida de acordo com um servo de Deus, não é? Para que ele seja identificado pelos outros como um cristão, ou pelo menos uma pessoa piedosa que conhece a Jesus, não é? E todos nós um dia vamos comparecer na presença de Deus e vamos poder prestar contas a Ele do que fizemos com todas as riquezas que Ele nos deu. Desde que viemos a esse mundo, o que nós fizemos com essas riquezas? Como nós administramos isso? O que nós fizemos? Será que nós tivemos uma vida que realmente nós seremos os servos que vamos receber um elogio do nosso Senhor? Porque na parábola o Senhor diz assim: olha, eu te coloquei sobre pouco e você foi fiel, agora vou te colocar sobre muito. O que isso quer dizer? Que Deus falará para nós: olha, sobre pouco que eu te dei, né, diante da imensidão da riqueza de Deus, você foi fiel, agora eu vou te colocar sobre muito. Deus falará assim para nós também. E esse muito é as riquezas incalculáveis de Deus, de amor, de bondade, que pertencem a nós. Porque Jesus falou assim que Deus se agradou em dar o seu reino à igreja, àqueles que o seguiam. Deus se agradou em dar o seu reino a nós. Então nós precisamos também entender que a parábola diz de um esforço dos servos. Os servos não ficaram parados. Eles foram multiplicar essas riquezas. A nossa vida cristã é importante. O nosso testemunho cristão é importante na presença de Deus. Não devemos nos abater com problemas, com críticas, com decepções. As pessoas nos decepcionam. As religiões muitas vezes nos decepcionam. Os líderes nos decepcionam. Alguma pessoa que conhecemos nos decepciona, mas nada disso é importante, porque problemas todos nós temos, mas devemos ser fiéis ao Evangelho, a Jesus que nos ama. E Deus, quando formos encontrar com Deus, como esses servos se encontraram com o seu Senhor que retornou, vamos poder dizer a Jesus assim: Senhor, eu multipliquei as riquezas que o Senhor me deste. E Ele falará para nós assim: bom servo
entra no descanso do seu Senhor. Por quê? Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Como é que está a nossa fidelidade? Como está a nossa vida na presença de Deus? Somos fiéis aos ensinos que já temos de Deus ou somos relapsos, vivemos de qualquer maneira, não nos esforçamos para resistir a tantas coisas ruins? Vamos fazer essa autoanálise, porque essa parábola, esses servos, somos nós todos, somos os servos, e o Senhor é Deus, não é? Mas existe o terceiro servo, esse realmente é triste, é pesado, porque ele devolveu exatamente o que ele recebeu. Ele devolveu exatamente o que ele recebeu. Ele não se esforçou, ele ficou parado. E ele justifica assim: eu sei que o Senhor é cruel, que o Senhor vai colher onde não plantou. Não é? Então ele tem uma ideia tão errada do seu Senhor, que confiou nele. O Senhor era cruel, ou era, vamos dizer assim, muito rígido, não é? Que ideia é essa de achar que Deus é cruel, é rígido? Deus nos ama profundamente, por isso temos todas essas oportunidades que se apresentam nas nossas vidas, né? Deus nos ama, Deus não é cruel. O mundo é cruel, o pecado é cruel, não é? Mas Deus não, Deus nos ama, Deus quer nos ver felizes. Mas o servo diz assim para o seu Senhor: eu sei que o Senhor é muito cruel ou muito rígido, não é? E que o Senhor vai colher onde não plantou. Como colher onde não plantou? Como assim? Não é? Isso é uma ideia totalmente... Quantas pessoas têm essa ideia de Deus? Eu não vou fazer nada, porque se eu fizer, eu vou desagradar a Deus e eu não vou me importar com nada, vou viver uma vida egoísta e todos os meus valores serão negligenciados. Vou negligenciar a minha família, vou negligenciar a minha saúde, vou negligenciar a minha vida com Deus, a oração, não conhecerei o Evangelho, terei uma vida reprovável na presença de Deus. E Deus não poderá me deixar entrar no seu descanso, por quê? Porque eu não fui fiel no pouco, que é aqui na terra, é pouco, não é toda a riqueza de Deus que nós temos acesso. E lá no céu, não vamos poder ter acesso ao muito de Deus, porque não fomos fiéis aqui na terra ao pouco, não é? Porque comparados com as bênçãos de Deus que existem no céu, aqui é pouco, né? Por mais bem que eu viva e sinta a presença de Deus, aqui ainda é pouco, mas se eu for fiel neste pouco, que é aqui na terra, eu terei acesso ao muito de Deus no céu. Mas aquele servo, aquele terceiro servo, não entrará no descanso do Senhor. Ele conhecia o Senhor, ele recebeu a riqueza, ele recebeu menos que os outros, não é? Porque talvez ele ainda tivesse muitas falhas, mas mesmo esse menos ele deveria ter tentado fazer alguma coisa, mas ele não fez nada, não é? E ele foi jogado nas trevas. É muito triste essa história, mas nós devemos prestar atenção nessas histórias que Jesus conta, porque ele está contando o relacionamento nosso, o relacionamento da igreja, daqueles que aceitaram Jesus, que são todos que têm Jesus no coração, é a igreja, e ele fala desse relacionamento de Jesus com a sua igreja. Ele dá o exemplo de como Deus falará conosco. Nós temos que ter consciência o seguinte: se olharmos para a nossa vida, quantas riquezas Deus nos dá. E se temos o Evangelho, que riqueza maravilhosa, eterna é essa, não é? Então vamos entender que essa parábola fala de nós. Vamos orar a Deus para que possamos ser os servos fiéis, que sejamos fiéis neste mundo, para que possamos um dia ser fiéis no muito de Deus. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você compartilhe, dê um like e escute, né? Assista os outros vídeos. Nós temos vários gravados. Vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, obrigada por esse tempo, por essa palavra, que nós possamos ser fiéis, Pai, no pouco. E nós sabemos que o Senhor vai nos colocar sobre o muito. E nós devemos, Senhor, agir de acordo com a sua palavra. Tendo, Senhor Jesus, essa reverência, tendo essa dedicação, porque o Senhor é sempre bom e fiel.
Pedimos a Deus que abençoe cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, familiar dessa pessoa, que todos possam, Senhor, ter um encontro com o Senhor e que possam, Senhor, aprender cada dia mais a sua palavra, sentir essa paz e essa alegria no coração. Muito obrigada por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.